dia, turma. Mais uma vez, eu, Igor, com os meus tutoriais de geometria de insolação. Nós vamos ter agora continuidade. Nós vamos escolher, ou então nós vamos indicar as fachadas que foram feitas no estudo de insolação. O conceito de azimuth é o ângulo formado entre norte verdadeiro, no sentido horário, até tocar a perpendicular. Também pode fazer o mesmo estudo com as ferramentas que utilizamos nas aulas passadas. O primeiro procedimento vai ser identificar. Eu sempre gosto de começar pelas fachadas que recebem ou então que têm maior índice de radiação solar. O norte verdadeiro ele está apontado e eu vou fazer a referência dos demais pontos cardeais para que fique mais fácil o desenvolvimento do nosso trabalho. Observem, eu vou utilizar o meu esquadro e vou representar os demais pontos cardeais aqui no desenho. Verifiquem que para o nosso clima, eu tenho que ter uma atenção redobrada, principalmente nos horários da manhã, onde eu tenho a incidência direta do leste, do sol da manhã no ponto cardeal leste, e também mais cuidado com as fachadas que estão apontadas para oeste. Observem que nesse desenho, as fachadas que eu vou fazer o estudo de insolação serão essas fachadas do azimuth do ângulo de 247 graus e 336 graus. Igor, você vai fazer somente o estudo dessas duas fachadas a título de vídeo, turma? Sim, porque são as que são mais apontadas pro oeste. Isso é uma escolha minha. Eu prefiro começar pelas fachadas que receberão a radiação solar no período da tarde. Em segundo lugar, eu posso começar pelas fachadas que vão receber insolação durante os horários da manhã. Veja, a fachada com azimuth de 129 graus e de 69 graus. Observe, elas estão apontadas para o leste. A fachada de 69 graus vai receber bastante radiação e a de 129 também vai receber bastante radiação. Ficou meio clarinho, mas por meio das cores eu vou fazer a representação do alinhamento da fachada na respectiva carta solar. O documento que nós vamos utilizar para fazer isso é a própria carta solar. Turma, essa carta solar aqui, ela está indicada para a latitude mais próxima de Teresina. Observe que eu tenho nessa minha carta solar as trajetórias do Sol representadas durante o ano. Eu tenho o período onde eu consigo identificar os meses do ano. E também vamos para o nosso clima, como ele é o clima quente seco e quente úmido para a cidade de Teresina, nós vamos sempre prestar atenção em relação aos períodos. Até junho nós temos o período quente úmido. É o período onde nós temos as temperaturas mais reduzidas em função das chuvas e também da caracterização do clima. Uma quente seco ele já vai caracterizar a segunda metade do ano. Ele já vai de junho, comecinho de agosto até dezembro.
a gente pede que vocês tenham bastante cuidado com as fachadas que estão direcionadas para esse período do ano em função da grande intensidade de radiação, como também a própria caracterização do clima. Observe que se você tiver fachadas direcionadas para essa área, nós precisamos trabalhar essas fachadas com elementos para sombreamento. Vamos começando fazendo o estudo de insolação da fachada número 7. O número está bem pequenininho aqui, mas eu referenciei com essa linha verde. Nós vamos fazer, no caso, a transposição dessa situação da fachada 7 para a carta solar. Observe que aqui eu vou tomar como referência o norte verdadeiro, está apontado para cima, e vamos marcar um ângulo de 247 graus no sentido horário. Observe que eu também marquei a nossa carta solar de 10 em 10 graus. Veja que fica mais fácil você identificar o ângulo de 247. De 0, nós temos aqui a indicação de 0 até 90 graus, de 90 graus até 180 graus, 180 graus, e de 180 graus até 270. Veja que o nosso azimuth ele vai fazer essa rotação e vai estar localizado no terceiro quadrante. Aqui nós temos 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240. Veja que eu vou marcar de 240 para cima um ângulo de 7 graus para que eu identifique o meu azimuth. Cinco, 6, 7 graus. Muito bem, turma. Observe que agora eu vou marcar de caneta verde, para que fique semelhante aos nossos estudos. Perpendicular da fachada. Observem. O nosso azimuth mede 247 graus a partir do norte. Eu marquei em verde a perpendicular da fachada, ela foi transposta para a carta solar. Veja que eu tenho exatamente 247 graus representados na minha carta. E agora o que eu vou representar vai ser exatamente a perpendicular vai ser a fachada. Essa daqui que eu marquei com alinhamento na cor verde. Observem, ó, o canto do meu esquadro ele faz um ângulo de 90 graus com o alinhamento do azimuth e agora eu posso identificar a minha fachada. Observem que aqui nós temos a fachada e nós temos a linha que é perpendicular à fachada. Vimos anteriormente que nos interessa somente o que está identificado na frente da fachada, o que está dentro, ou melhor, o que está no lado oposto à perpendicular da fachada é o lado de dentro da casa. Vamos fazer aqui a análise dessa fachada. Aqui eu tenho o alinhamento da minha fachada. Observe que essa fachada, nos períodos de junho até dezembro, veja que eu tenho uma incidência de radiação a oeste, no poente. E, por exemplo, como é discricionário de cada projetista, de cada arquiteto, o arquiteto
fazer a definição dos horários, eu vou definir que eu vou querer uma proteção dessa fachada até as 3 horas da tarde. Observe que aqui eu tenho a marcação de 15 horas e eu vou pintar a minha mancha de sol nesse horário, porque quando eu for fazer o projeto de elementos de proteção, já terei a minha mancha de sol já pré-definida. Observem, vou marcar aqui na minha fachada o horário das 15 horas. E a minha mancha de sol, ela vai contemplar desde o horário até as outras orientações solares, definindo uma forma geométrica na qual eu identifico Observem, turma, como não é complicado você fazer o estudo de insolação. Perpendicular à fachada e os horários que, no caso, eu vou priorizar para sombreamento das aberturas ou então da própria parede que eu tiver nessa orientação. Perceba que foi discricionário meu, eu poderia fazer a proteção até as 14 horas, se me convencionasse, ou até estendendo mais o período, até as 16 horas. Mas eu optei trabalhar por esse horário das 14 horas. Ele é referente a essa fachada, a fachada número 7, que nós definimos o azimuth de 247 graus. Vamos fazer agora o estudo dessa fachada da número 1, que eu tenho como indicação o azimuth de 330 graus. Cada fachada, ela vai ter o seu estudo de insolação. Terão estudos de insolações repetidos somente aquelas fachadas que estiverem no mesmo alinhamento, como por exemplo, a fachada 7, o azimuth é 247 graus. E a fachada 5, ela tem o mesmo azimuth. O estudo de insolação que nós fizemos anteriormente, ele funciona tanto para a fachada 7, como também ele funciona para a fachada 5. Ele funciona para ambas as fachadas. Vamos trabalhar agora com a de 336, a número 1. Turma, o procedimento vai ser o mesmo. Vou marcar o ângulo de 336 graus no sentido horário, vou identificar o azimuth e, posteriormente, vou utilizar o esquadro para definir a linha perpendicular da vou definir a fachada que fica perpendicular ao azimuth. 270 graus está referenciado e 360. Como a minha fachada ela mede 336, fica fácil de identificar. Observe, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330. 330 graus e agora eu vou marcar somente 6 graus para fazer o fechamento dos 336 graus. Graus, 6 graus. Pronto.
alinhamento do eixo com eixo. E agora eu marco a minha linha que é perpendicular. Vejam que agora eu vou definir a fachada. Observem, turma. Vejam que essa é a fachada correspondente. Observem que, de modo análogo, eu tenho parte dela orientada para o oeste e parte dela já voltada para o norte. Observe que, pelo posicionamento, eu tenho uma exposição de sol em um período, por exemplo, nesse período de junho, a partir do dia 22, observem que eu pego sol, essa fachada ela recebe radiação de 6 da manhã até as 6 da tarde. É o período onde eu tenho maior incidência de radiação. E o período de menor incidência vai ser dezembro. Mais uma vez, observem, ó, eu pego parte do período do clima quente úmido, mas veja que no período quente seco, que é da segunda metade do ano, eu já tenho uma grande exposição. Eu vou definir como horário de proteção, eu vou procurar proteger essas fachadas, essa fachada de 11h30, vou utilizar como referência o horário de 11 da manhã, de 11h30 até as 3h30 da tarde. Esses estudos eles são importantes para que vocês possam definir as áreas de sombreamento dos projetos das superfícies de fachada de vocês. Observem que a fachada número 1, ela foi agora referenciada com o respectivo estudo de insolação. Coloco o papel em cima, que a gente pode fazer uma análise. Perceba que o que vai me interessar é o que está à frente da casa, é o que está à frente, e verifiquem que os horários são também discricionários do projetista. Eu defini pegar horários de 11h30 até as 4h30, e observe que esse horário aqui, da tarde, ele vai precisar realmente de um sombreamento, porque eu vou estar, além de pegar radiação nos horários da tarde, a estrutura ela já está aquecida e ela ainda pega mais radiação durante o dia, está alocado no período quente, seco da caracterização de clima de Teresina. Eu espero que o vídeo ele tenha auxiliado vocês. Vejam que não é complexo, você só precisa ter o entendimento e também manipular as ferramentas de desenho, transferidor e esquadro. Até a próxima!